Olá, o meu nome é Meilin Canizares, eu sou coach executiva e também facilitadora de treinamentos para desenvolvimento de liderança. E essa trilha de aprendizagem, ela tem o nome de Liderança no Mundo Digital. A gente pensou nesse tema porque a liderança vem sendo convidada a desenvolver um novo mindset, uma nova mentalidade, um jeito diferente de ver as coisas e também de se comportar. Então, com base nessas atualizações decorrentes do cenário, é que a gente montou essa trilha Liderança no Mundo Digital. E para a gente falar disso, primeiramente a gente precisa contextualizar qual que é o cenário atual. É um cenário que tem duas palavras, né, dois termos-chave que a gente precisa entender. O primeiro é quarta revolução industrial e o segundo é transformação digital. Quando a gente fala quarta revolução industrial, a gente está, na verdade, considerando que já houve outras três. E essas três já foram descritas. Só para a gente fazer um retrospecto, a primeira revolução industrial aconteceu no século XVIII e início do século XIX. Mais precisamente entre 1760 e 1840. O que marcou essa primeira revolução industrial foi a utilização de energia a vapor e também a introdução de ferrovias. Então sempre tem algo que é novo, é uma tecnologia nova que é utilizada e que causa uma grande revolução. A segunda revolução industrial ocorre no século XIX e início do XX e ela tem a ver com a produção em massa e a introdução da eletricidade na produção e linhas de montagem também. Então aí a gente vê uma nova grande mudança que muda a forma como a produção é feita e como as pessoas também vivem. Na terceira revolução industrial, essa já ocorreu no século XIX e ela iniciou na década de 60 com a introdução de computadores de grande porte. Depois, na década de 70, houve uma evolução ainda relacionada com essa terceira revolução industrial, com a introdução dos computadores pessoais e também na década de 90 a internet. Então essas três tecnologias elas provocaram novamente uma mudança muito grande no modo como as pessoas vivem e produzem. E o que então é a quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial ela foi chamada dessa forma pela primeira vez pelo fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. E a quarta revolução industrial, que inicia na virada do novo século, no século em que nós estamos, né? Então, por volta dos anos 2000, século 21, iniciou-se a quarta revolução industrial. E ela é caracterizada pela introdução de várias novas tecnologias reestruturantes, tecnologias que vão mudar profundamente o que a gente é capaz de fazer, o como a gente é capaz de fazer e também tem uma previsão que ela mude quem nós somos. Essa é a primeira revolução industrial que une os mundos físico, biológico e tecnológico. Nunca antes na história da humanidade nós vivenciamos um momento como esse de grandes transformações de forma tão acelerada.
e profunda e abrangente. Por isso, nós chamamos essas mudanças de mudanças exponenciais. São mudanças muito fortes e aceleradas que nós passaremos, estamos passando já e que continuaremos a passar na próxima década ou nas 2 próximas décadas. E essas mudanças, elas afetarão profundamente a nossa experiência, o modo como a gente vive. Uma coisa que é interessante é citar quais tecnologias reestruturantes são essas. Você já deve ter ouvido falar, e se não ouviu, eu sugiro que você vá atrás da informação e procure entender um pouquinho mais sobre cada uma dessas tecnologias. A primeira é a inteligência artificial. A internet das coisas, Big Data, nanotecnologia, blockchain, impressão 3D e robótica. Essas são as 7 tecnologias reestruturantes ou disruptivas que inclusive podem ser combinadas em várias áreas do conhecimento, né? E a gente tem uma previsão de que muitas áreas de conhecimento serão impactadas com o uso em escala dessas tecnologias. Elas já existiam antes, só que a previsão é que nos próximos anos elas ganhem escala, elas sejam usadas de uma outra maneira, elas atinjam uma maturidade e uma penetração muito maior do que tiveram antes. E aí nós chegamos no segundo conceito que é importante da gente ter em mente, que é a transformação digital. Então, a 4ª revolução industrial traz consigo esse desafio da transformação digital. E esse desafio é importante tanto do ponto de vista humano e pessoal, individual, como do ponto de vista de empresas e da sociedade. Tem uma série de impactos ou consequências nas nossas vidas. Por exemplo, estima-se que com a entrada e o maior uso da inteligência artificial nas empresas, muitos postos de trabalho, de atividades repetitivas e rotineiras serão substituídos por inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela consegue lidar com uma quantidade de informações e ter uma precisão que o ser humano não consegue. Então, há atividades que a inteligência artificial consegue fazer num nível de qualidade e de segurança muito maior do que os próprios seres humanos. Por outro lado, surgem outras novas atividades que talvez não existissem antes e com certeza não existiam e que vão requerer seres humanos. Então, existe uma pesquisa, inclusive, do Instituto Gartner, que prevê que vão ser criados mais empregos com a introdução da inteligência artificial do que eliminados. Porém, esses novos empregos exigem novas habilidades. E esse é o desafio que a gente vai ter que enfrentar como seres humanos. Como é que a gente se prepara para a gente estar qualificado para esses novos empregos, essas novas funções que antes não existiam, e até as nossas próprias funções que já existiam, recursos humanos, por exemplo, tecnologia da informação, finanças, todas elas serão impactadas com a chegada de novas tecnologias e a introdução de novos conhecimentos. Todas as áreas de atuação estão sofrendo mudanças importantes. E estima-se que 40% das skills ou das habilidades que são requeridas hoje são diferentes se a gente comparar com 5 anos atrás.
Então, existe uma aceleração nesse processo de transformação e isso envolve também o quanto que as atividades estão sendo transformadas, o quanto que as habilidades requeridas são outras, são novas habilidades para cargos que já existiam e também novos cargos sendo criados. Esse é o contexto em que nós estamos hoje. E por que é importante a liderança estar antenada com essas mudanças? Porque se ela não se atualizar, ela também vai ficar obsoleta. O estilo que funcionava anteriormente não é o estilo que vai ser eficaz daqui para frente. Já não é o estilo que é eficaz hoje. Então, no século anterior, né, no século passado, funcionava aquela liderança comando e controle, o líder sabe todas as coisas, ele é o detentor de conhecimento, conhecimento é poder. Essa relação ela vai ser modificada, porque hoje é impossível que uma pessoa tenha todas as respostas, até porque o nível de velocidade com que as coisas são produzidas, coisas novas, criadas, a velocidade com que o nosso próprio conhecimento se torna obsoleto é tão grande que é impossível a gente estar 100% atualizado, é impossível a gente ter todas as respostas como num ambiente mais estável e previsível, que foi o ambiente aí de década de 80, início da década de 90. Com todas essas mudanças, então, a gente já sabe, o líder não terá todas as respostas. E as respostas mais eficazes serão construídas em conjunto, no coletivo, porque a somatória de habilidades e de conhecimentos é que vai ser o grande diferencial. O líder, ele precisa ser capaz de ativar na equipe esse poder da inteligência coletiva. Então, influência passa a ser mais importante, né? O quanto que esse líder é capaz de criar conexões e de estabelecer relacionamento, networking, né? Que é a rede de contatos e as trocas e a construção e cooperação coletiva. Isso é muito mais relevante hoje do que ter o conhecimento e ter todas as respostas. E uma outra habilidade que é extremamente relevante, que passará a ser cada vez mais relevante ao longo dos próximos anos, é saber fazer as perguntas certas, as perguntas que gerarão avanços para a equipe. Ele não precisa ter todas as respostas, ele não precisa ser o único detentor do conhecimento, mas ele precisa saber fazer as perguntas, estimular a sua equipe a avançar através da reflexão e da busca por respostas. Esta é a postura da nova liderança, este é o novo mindset, né? Mindset é um conjunto de crenças, de valores, de atitudes que fazem a gente se comportar de uma determinada maneira. Então, uma crença fundamental que está sendo modificada é: eu não preciso, como líder, ter todas as respostas, mas eu preciso saber fazer boas perguntas para que a minha equipe consiga avançar e construir as respostas. Uma outra mudança que está ocorrendo também no ambiente organizacional e que gera também a necessidade de novas competências para a liderança são as estruturas. Antigamente, né, nesse mundo mais estável, até início de década de 90 do século passado, existiam estruturas hierárquicas. Você respondia para um chefe só. E atualmente é muito comum a gente encontrar várias organizações com estruturas matriciais que são mais complexas e são pensadas justamente para dar conta da complexidade do mercado também, né? Não é que as organizações estão decidindo ser mais complexas à toa. É a única forma de dar conta
Muitas vezes, da complexidade do mercado, é também adotar estruturas matriciais. E as estruturas matriciais requerem competências diferentes das que funcionavam muito bem no ambiente de estrutura onde você tinha um chefe a quem se reportar, que é a estrutura hierárquica. Nas estruturas matriciais, a comunicação se torna cada vez mais importante porque você tem que envolver vários stakeholders. Você não precisa só informar o seu chefe, você precisa informar elementos chaves dessa matriz. Você precisa de mais influência porque muitas vezes você está operando com pares, com pessoas que não te conhecem, né? E você tem que construir essa rede de relacionamento para fluir melhor numa estrutura matricial. Então, cada vez mais a influência e a capacidade de construção de redes de relacionamento é importante para a liderança ser eficaz. Se o líder ou a líder tem dificuldade de construção de rede de relacionamento, de influenciar pares, né, colegas, com certeza esse líder vai ter problemas para operar no mundo moderno, no mundo que a gente chama de mundo digital. No próximo vídeo, a gente vai te convidar a fazer uma autoavaliação para que você identifique quais são os pontos que você precisa melhorar ou desenvolver para se preparar para ser um líder eficaz num contexto de quarta revolução industrial, de transformação digital.